Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com a semana do julgamento do Bolsonaro se iniciando, eu gostaria de trazer para vocês a notícia de que as sanções da Lei Magnitsky podem ser aplicadas ao vivo, conforme os juízes da primeira turma forem dando seus votos e condenando o presidente Bolsonaro. Isso deixou o programa da Globo em clima de velório. Vejam como o militante que já trabalhou para Dilma deu a notícia e a expressão dos vassalos do governo. Na sequência, deixo Eduardo Bolsonaro e Marcília trazendo mais notícias sobre a Vaza Toga. Agora vamos falar de notícia ruim. Está muito claro que a Lei Magnitsky será utilizada contra os outros no Supremo a cada voto que forem dados. A lógica é simplesmente, ou seja, o PGR vai fazer faz a sua exposição, recebe uma durante o julgamento? A intenção, a informação que a gente tem é que seria durante o julgamento, ou seja, criando uma sistemática durante o julgamento e, obviamente, tentando pressionar os ministros, pelo menos os ministros da primeira turma, em relação ao julgamento. E aí tem uma enorme exposição sobre o que pode acontecer depois disso com a quase certa condenação do ex-presidente Bolsonaro. Aí várias especulações. Eu vou ficar a mais tímida delas de alguma forma, constranger a comitiva brasileira que vai até a ONU no final do mês, afinal, 24 e 25 de setembro, me fala a memória, e constranger a comitiva, ou seja, com questão de vistos, etc. Ou seja, não parou, tá? Assim, a gente está aqui num momento de trégua. O que o Departamento dos Estados Unidos fala muito o Trump está ocupado com o Ucrânia nesse momento, é aquela coisa do foco trumpista, né? Agora é Fed, essa semana é o Fed, mas enfim, em algum momento volta o Brasil e então teremos uma nova leva de ataques nas próximas semanas. Hoje eu vou te mostrar um fato que o Alexandre de Moraes não quer que você veja. Essa semana o jornalista Michael Schellenberg trouxe novas revelações sobre a Vaza Toga. E o que foi publicado é simplesmente estarrecedor. Essas provas mostram sim que o 8 de janeiro foi uma farsa. Exatamente como eu venho dizendo há um bom tempo. Os documentos revelam que o Alexandre de Moraes mostrou um gabinete paralelo, ilegal, junto com seu assessor, o juiz Ayrton Vieira, já conhecido da primeira parte da Lava Toga, a chefe de gabinete, Cristina Kozahara, e também o seu ex-assessor, Eduardo Tagliaferro. Qual era a função desse grupo? Perseguir e condenar inocentes apenas baseados em postagens nas redes sociais. E para isso eles criaram até uma classificação secreta. Se você tivesse postagens contra o PT, fotos vestindo camiseta verde e amarela, críticas ao Lula ou ao Partido dos Trabalhadores, bem como, por exemplo, críticas ao STF também, você recebia uma certidão positiva. E isso já bastava para te condenar. E tudo isso feito fora dos autos, fora do processo, de maneira ilegal, através de grupos de WhatsApp. Um caminhoneiro foi condenado apenas por postar críticas a Lula e às eleições de 2022 em seu Facebook. Ele é acusado de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e passou mais de 11 meses na cadeia, sem nunca ter cometido nenhum fato violento. Abro parênteses aqui, esse é o mesmo crime que agora o Alexandre de Moraes tenta imputar contra mim devido às minhas relações aqui nos Estados Unidos. E para mim o caso mais absurdo, do vendedor ambulante Ademir Domingos Pinto da Silva, de 54 anos. Ele chegou no QG de Brasília depois de tudo aquilo ter ocorrido. E chegou apenas para vender bandeiras e camisetas. Mesmo assim ele foi preso, sabe por quê? Por conta de tweets de 2018 criticando Lula da Silva. Nada sobre 8 de janeiro, nada sobre eleições. Ainda segundo a reportagem, erros eram muito comuns. Num desses casos, uma senhora de nome Beth foi erroneamente identificada como um daqueles casos positivos. Minutos depois, a equipe percebeu o erro e mudou a classificação dela para como caso negativo. A mulher era provavelmente Gildete da Silva Guardia, uma aposentada de 74 anos, que se tornou uma das vítimas mais simbólicas desse abuso judicial. Mesmo com a certidão dela corrigida, ela permaneceu presa. E só foi libertada 21 dias depois de encarcerada devido a uma grave hemorragia intestinal. Essa equipe, subordinada ao Alexandre de Moraes, agia com sordidez e crueldade. No grupo de WhatsApp criado por eles, há diálogos em que Ayrton Vieira demonstrava abertamente a sua vontade, a sua sede para prender todo mundo logo na audiência de custódia, no primeiro momento possível. E ainda colocou um emoji sorrindo, se deleitando com aquele ato cruel. Lembre-se, nós estamos falando de velhinhas, de pessoas de mais de 70 anos de idade. Gente como Clesão, que acabou morrendo dentro da cadeia por conta da ação desse tipo de pessoa que não considerou sequer
a dignidade da pessoa humana. Em outra conversa, quando a PGR pede a liberdade inocente, a chefe de gabinete do Moraes, a Cristina Kuzahara, diz que não quer libertar ninguém antes de ver a rede social dessas pessoas inocentes. Isso é perseguição política. Isso é abuso de poder notório. Estamos diante de um dos episódios mais sombrios da nossa história. Alexandre de Moraes se tornou um violador de direitos humanos conhecido internacionalmente. E as provas agora estão escancaradas. Eu não vou parar. Eu estou aqui nos Estados Unidos para buscar por justiça. E vou até as últimas consequências. Não podemos permitir que os inocentes continuem pagando por essa farsa. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a América. Nós venceremos. A toga chorinho aqui nesta sexta-feira. A quem caberia abrir uma investigação? A gente fala tanto do CNJ, cobra a responsabilidade do CNJ, Ministério Público. Quem poderia abrir uma investigação, dar o start, o início? Porque as provas são fartas, Marcílio. A gente se refere justamente, permita-me, Paula, porque tem juízes envolvidos ali que estão cometendo crime, Ministério Público que não se manifesta, quer dizer, o TSE, eu tenho dois conselhos que só não atingem, o Conselho Nacional de Justiça não atinge o Ministro Supremo. Abaixo dali, todos. E, por exemplo, o Ayrton Vieira é um juiz, não é Ministro do Supremo. Então, ele poderia, nesse momento, estar, no mínimo, sendo investigado. Parece que não está. Deveria. Os juízes auxiliares desse gabinete, aliás, não é à toa que ninguém mais quer ir para esse gabinete, ficou um gabinete fantasma. Esses juízes deveriam estar sendo investigados pela Corregedoria, pelo CNJ e a PGR. A grande questão é essa, a PGR, o Gonê, deveria estar promovendo investigação. Nesse caso, ou nesses casos da Vaza Toga, né, vamos aqui pensar que nós temos diversos ilícitos cometidos por esse gabinete, e em nome do ministro Moraes. Temos aqui violação à privacidade desses réus todos, temos aqui violação ao princípio da igualdade desses réus todos, temos aqui abuso de autoridade, desvio de finalidade, temos também constrangimento ilegal desses presos todos e, sobretudo, violação do princípio mais importante que nós temos na Constituição quando se trata de um juiz, que é o princípio da impessoalidade. No momento em que você pessoaliza, você cria um mecanismo de vingança pessoal a partir do Estado de Direito. E isso é gravíssimo, tão grave que a violação da impessoalidade gera suspeição e a violação, ou enfim, não se dar por suspeito em casos como esse, a nossa legislação trata como um crime de responsabilidade passível de resultar em impeachment de ministro do STF. E tudo isso vai se naturalizando não apenas para nós, mas também para o próprio ministro Moraes, que vocês estavam dizendo que entre ali uma água de coco e outra, no Copacabana, acabava dando decisões como essa. Eu me lembro, eu estava ouvindo vocês falar e me lembro de um ditado muito cafajeste que existia antigamente, que dizia assim, marido de mulher feia tem raiva de feriado. Eu acho que nesse caso aqui, a mulher feia para o ministro é a Constituição. A cada nova declaração de Eduardo Bolsonaro atacando o sistema corrupto em que estamos vivendo, o ódio da Natuza contra ele aumenta ainda mais. Vejam esta declaração da militante dizendo que ele está fora da realidade e afirmando que se pisar no Brasil, será preso. Na sequência, mais um abuso do ministro Moraes contra Jair Bolsonaro. No ofício que o Eduardo Bolsonaro manda para o Gumota, ele pede mecanismos para que exerça a função de forma remota. O que ele faz lá nos Estados Unidos é a função de um deputado federal aqui no Brasil? É evidente que não. Evidente que não. O que ele faz lá é tramar contra o Brasil, conspirar contra o Brasil para beneficiar a sua própria família. Então, o parlamentar, o deputado Eduardo Bolsonaro, acho que está no momento em que ele não enxergou a extensão do que ele provocou. Às vezes eu penso que ele não entendeu. Ou ele está, de fato, muito convicto de que o propósito dele para salvar a própria família deve ser o propósito do Brasil, ou ele tem dificuldade de interpretar os sinais, a extensão do que ele fez, como qualquer parlamento, qualquer congresso deveria agir. Imagina se no lugar de Eduardo Bolsonaro estivesse o filho do presidente da República, do atual presidente da República. O que Eduardo Bolsonaro estaria fazendo no Congresso agora? Ele não ia aceitar, evidentemente. O que ele está pedindo é que o Legislativo brasileiro, a Câmara dos Deputados, crie uma regra específica para ele. É isso. Olha, eu estou aqui, o Trump impôs taxa de 50% a produtos brasileiros, a meu pedido, e eu ainda quero continuar recebendo salário, pagando os meus funcionários do gabinete com dinheiro público do contribuinte brasileiro, e eu fico aqui dos Estados Unidos conspirando contra o Brasil, contra a democracia brasileira. Não faz nenhum sentido isso. Agora, por que Eduardo Bolsonaro está dado a essas interpretações, a meu ver, delirantes? Porque nada foi feito com ele.
Nada. A própria Elisa Claveri nos contou que os parlamentares não querem deixar a sua digital numa eventual cassação de Eduardo Bolsonaro, porque temem a família Bolsonaro por alguma razão, porque não querem o desgaste, por aí vai, são múltiplos os motivos. Então vão deixando, e aí quando vão deixando, ele se sente fortalecido o suficiente para fazer esse tipo de pedido para o presidente da Câmara, que ele já ameaçou também de conseguir, junto com os dele lá da Casa Branca, impor sanções à extensão da tal da Lei Magnitsky. Há poucos dias ele fez isso. Então, enquanto o Brasil assiste ao que faz Eduardo Bolsonaro lá dos Estados Unidos, enquanto o Congresso assiste sem fazer nada ao que faz Eduardo Bolsonaro lá dos Estados Unidos, ele se sente confortável o suficiente para fazer esse tipo de pedido. E mais do que isso, ele deu uma entrevista hoje para o portal Metrópolis, em que ele diz o seguinte: se o meu pai não quiser ser presidente, não for candidato a presidente, eu quero ser o candidato à presidência. A própria Elisa disse que se não vai para o Conselho de Ética, se Eduardo Bolsonaro não é cassado e perder o mandato por falta, ele não tem nenhum problema com a Justiça Eleitoral. Desde que Eduardo Bolsonaro não fosse Eduardo Bolsonaro e não estivesse fazendo o que ele está fazendo nos Estados Unidos. Por quê? Ele já é alvo de um inquérito. Muito possivelmente, se retornasse ao Brasil, teria um pedido de prisão decretada naquele processo, naquele inquérito, não é processo, naquele inquérito em que ele é acusado de tentar coagir o Supremo Tribunal Federal para beneficiar o próprio pai e os aliados do pai. Aliás, a gente está esperando, nesse caso, uma denúncia ou não da PGR. Está faltando só isso, nesse inquérito da coação, enfim. Por isso que a gente ainda chama de investigação, porque se tiver uma denúncia do Ministério Público, ou seja, da Procuradoria-Geral da República, e essa denúncia for aceita por Alexandre de Moraes, ele vira réu. Aí ele vira réu e aí a gente pode falar tecnicamente em processo. Até lá, a gente não pode dizer que ele é processado e sim investigado. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que se colocasse os pés no Brasil, ele teria que se deparar com uma medida judicial mais gravosa. Saiu agora há pouco um documento que nós tivemos acesso do ministro Alexandre de Moraes, que autoriza o monitoramento presencial na área externa, na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vocês acompanham aqui comigo na tela, tela cheia agora para vocês, trechos desse documento, em que eles trazem aquele documento que trata do inquérito que investiga Eduardo Bolsonaro na coação do curso do processo por obstrução de investigação. Esse monitoramento que foi autorizado, portanto, pelo ministro Alexandre de Moraes, esse documento ele traz que há riscos de fuga e também uma dificuldade no monitoramento da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro por conta de pontos cegos na casa e também o que seriam problemas técnicos na tornozeleira eletrônica que o ex-presidente Jair Bolsonaro está usando. Nesse documento, eles trazem ainda que foram relatados métodos que poderiam comprometer o monitoramento do ex-presidente e, portanto, o ministro Alexandre de Moraes determinou 2 medidas adicionais. É isso que a gente traz nesses documentos. No primeiro ponto que vocês acompanham comigo, vistorias obrigatórias nos veículos que saírem da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, vocês veem nesse primeiro ponto, vistorias nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência do réu para fins de incrementos nas atividades de monitoramento. Então, o que seria aí, como nós percebemos nesse documento, como nós lemos nesse documento que acaba de sair, um monitoramento extra nessa que é uma medida cautelar imposta pelo ministro Alexandre de Moraes. Num segundo ponto dessa medida, traz o seguinte: o monitoramento presencial na área externa da casa, divisas com imóveis vizinhos, para evitar o que seria qualquer tipo de brecha
na segurança. Então, ele traz o seguinte nesse documento: monitoramento presencial na área externa da residência, contida na parte descoberta, mas cercada do terreno que confina com outros tantos de iguais características. Lembrando, claro, sempre que o ex-presidente Jair Bolsonaro mora em um condomínio, ou seja, nessa área que faz divisa com os demais imóveis, em virtude da maior exposição ao risco referido pela autoridade policial, como destacado pela Procuradoria-Geral da República, em face da existência de imóveis contíguos nas duas laterais e nos fundos, o que causa a existência de pontos cegos. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Já perceberam que toda vez que sai uma notícia sobre novas sanções vindas dos Estados Unidos, Moraes dá um jeito de atacar Bolsonaro de alguma forma? Agora ele inventou de colocar policiais dentro da casa do presidente Bolsonaro, pois, segundo ele, há pontos cegos e, de repente, o presidente, com mais de 70 anos e diversos problemas de saúde, vai saltar por cima do muro do vizinho ou, quem sabe, cavar um túnel utilizando alguma colher de sua cozinha. Bolsonaro e o resto do Brasil já sabem que ele está condenado desde que essa farsa toda começou. Se quisesse fugir, já teria fugido faz tempo. O que vocês acham, pessoal? Será que algum ministro da primeira turma vai divergir de Moraes para escapar da Magnitsky? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.